Então vamos continuar com o mesmo tema. Eu tinha falado até o ponto 5. Vamos para o ponto 6. O ponto 5 foi sobre o marido agir com amor. E agora vamos então para o ponto 6. E o ponto 6, irmãos, que eu apontei aqui, não quer dizer que seja por esta ordem, pode ser por outra ordem, mas foi a ordem que eu apontei. O ponto 6 baseia-se na necessidade de nós expressarmos e mantermos o compromisso do casamento. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte: divórcio e separação não são opções, são problemas. É um problema acrescido. Se nós pensarmos que a separação ou o divórcio, como queiram chamar, há quem pense que divórcio é igual a separação, há quem pense que a separação é igual a divórcio, vice-versa. Há quem pense que divórcio é uma coisa e separação é outra. Eu sou daqueles que pensam que divórcio é uma coisa e separação é outra. São coisas distintas. Mas há quem pense o contrário e eu respeito quem assim pensa. O que eu queria... o ponto 6 é este. É a necessidade de nós expressarmos e mantermos o compromisso no casamento. E para isso digo que divórcio e separação não são opções. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve e diz o seguinte: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Aqui o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele é muito claro nesta área. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Eu não sei se já falei isto aqui alguma vez, acerca da sujeição. Não sei, já não me lembro. Se falei, peço desculpa por estar a repetir as mesmas coisas. Sabem que a mulher, quando é solteira, é sujeita aos pais. E quando se casa, ela casa-se com alguém a quem sabe que se vai sujeitar. Deixa de estar sujeita aos pais e passa a ser sujeita ao seu marido. E o apóstolo Paulo, aqui aos Romanos, ele diz, e volto a citar: a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei. Morrendo o marido, está livre da lei do marido. Da lei do marido. O apóstolo Paulo, Mateus escreve e diz: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher que lhe dê carta de escrito, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e que qualquer que casar com a repudiada, cometa adultério. Este versículo, irmãos, há quem dê uma interpretação errada, mas não é esse o assunto que eu quero falar esta noite, acerca da questão de a não ser por causa da prostituição. Mas eu não vou falar acerca disso, não é essa a minha intenção é falar acerca dos pontos que tenho aqui anotados. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. A mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E isto, irmãos, mostra-nos uma coisa: o casamento é um compromisso para a vida inteira. É aquilo que nós vemos aqui pela palavra de Deus. O casamento é um compromisso para toda a vida. Aliás, foi isso que nós prometemos no dia do nosso casamento. Fizemos os votos naquele dia, portanto, e é para a vida inteira. E claro que se algum de nós
ou se nós nos divorciarmos, estamos em desacordo com a autoridade daquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque a nossa obrigação é reconciliarmos com o nosso cônjuge. Ou então, permanecer, e vocês vão pensar assim, solteiros, permanecer casados. A Bíblia diz que nós devemos de nos reconciliar. Diz a palavra de Deus. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Ou que se reconcilie com o marido. Diz aqui a palavra de Deus. Claro que penso eu, pelo menos é esse o meu entendimento, pode ser que eu esteja errado, mas o meu entendimento é que certamente que nenhum de nós, acho eu, nenhum de nós quer que o nosso cônjuge adultere. Nenhum de nós quer que o nosso cônjuge adultere. Pelo menos é essa a noção que eu tenho. Daí que eu acho que o passo que se deve dar é tentar reconciliar com o marido. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. E o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos faldeis um ao outro. Isto está em 1 Coríntios capítulo 7. Senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Portanto, irmãos, claro que para nós expressarmos e mantermos este compromisso no casamento, e eu disse que o divórcio e a separação não são opções, como é que nós podemos exprimir o nosso compromisso com o casamento? Algumas pessoas talvez pensem, ou pelo menos não dizem, talvez pensem, os caras já disseram, quem me dera não me ter casado contigo. Quem me dera que tu morresses. Que eu assim, pelo menos se tu morresses, eu podia me casar outra vez. Eu já me devia ter divorciado há muito tempo. Talvez seja isto que seja a mexicana na nossa cabeça. Talvez eu já devia ter me divorciado há muito tempo. Talvez já tenhamos dito ao nosso cônjuge, se tu continuares com isso, eu vou procurar um advogado. Talvez nós tenhamos dito, vou sair de casa, não volto mais. Não sei se, eu estou a pôr apenas, tudo isto são apenas hipóteses. Mas como nós não temos base bíblica para o divórcio, que não a temos, eu vou repetir, que não a temos, há alguns que citam aquela passagem de Mateus, mas essa passagem tem muito que se liga. Tem muito que se liga, não. Aquilo não há nada que se liga. Aquilo é a realidade que está ali. Como nós não temos base bíblica para o divórcio, tudo isto que nós possamos pensar, desde aquelas frases daquelas frases que eu citei, tudo isto, irmãos, são afirmações pecaminosas. Eu vou repetir, pecaminosas. Destroem a segurança e o compromisso do casamento. Porque elas não têm base, não têm qualquer base bíblica. Não expressam qualquer tipo de amor e muitas vezes este tipo de frases, isto é apenas alguns exemplos, são armas usadas para ameaçar ou para agredir o nosso cônjuge. Provérbios, capítulo 4 diz assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Não permitas que esses pensamentos venham
venham à nossa mente, ou venham à tua mente. Nós muitas vezes pecamos, irmãos, porque permitimos pensar e permitimos falar sobre o nosso desejo de pecar. Sabem que o Senhor Jesus, Mateus escreve, e o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito dos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ouviste o que foi dito dos antigos, não cometerás adultério. E o Senhor Jesus disse: outro sim, ouviste o que foi dito dos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que diz passar procede do maligno. E o Senhor Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, onde dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Portanto, irmãos, este é o sexto ponto. E eu vou passar porque não quero passar muito, eu não quero passar da hora. Sexto ponto. O sexto ponto é este, irmãos: expressar e manter o nosso compromisso com o casamento. Divórcio e separação nunca é uma opção, mas sim um problema acrescido. Sétimo, nós devemos expressar, irmãos, a apreciação e louvar o que é bom. Nós, infelizmente, no nosso casamento, irmãos, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Eu de tarde citei aquela passagem que diz: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, e depois diz: com ações de graças. Com ações de graças. E isto, mas é uma coisa que nós não fazemos. Por natureza, nós não fazemos isto. No casamento. Estou a referir-me ao casamento. No casamento. Nós, muitas vezes, quando há uma desavença, nós fixamos-nos na desavença, fixamos-nos no problema e por natureza humana, como nós somos, eu vou começar pelos maridos, nós, os maridos, não temos o hábito, quer dizer, eu não falo por vocês, eu falo por mim, porque eu não sei a vossa vida, não sei o que se passa no vosso casamento, mas eu falo por mim. Eu, por hábito, não tenho este costume de apreciar aquilo que a minha esposa faz. Quando o Senhor criou Eva, o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só, Deus diz: e da costela do Senhor, Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. Não era bom o homem ficar só. E por isso é que Deus fez uma mulher para ser uma companheira para ele. E nós, irmãos, às vezes, nós não entendemos muito bem aquilo que nós entendemos. Nós é que muitas vezes não damos atenção a estes tipos de versículos. Quando o Senhor diz: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Acha uma coisa boa. Achaste uma coisa boa, homem? Não foi para os homens, não foi para as mulheres. Achaste uma coisa boa? Achaste, claro que achaste. Estamos casados, achavas uma coisa boa. Pelo mesmo dia do casamento, fiz o que disseste. Quando pediste em casamento, fiz o que disseste. É o amor da minha vida. Jurámos amar até o Senhor nos levar. Achamos uma coisa boa. Dizemos nós. Aliás, é a Bíblia que diz: quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Aquele que encontra uma esposa, irmãos, que se nos dá, nós podemos, e já dissemos no passado, talvez hoje já não digamos da mesma maneira. Talvez hoje este versículo não nos interesse muito. Talvez seja um versículo... José António, esse versículo... Quando o Senhor diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, a mulher virtuosa, diz a palavra de Deus, é a coroa do seu marido.
Se assim é, e é, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus que diz, não sei o que eu digo, porque é que, irmãos, nós maridos, não sabemos apreciar ou dar valor às nossas esposas? Porquê? A palavra de Deus diz: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Mulher virtuosa, quem a cheira? O seu valor muito excede a rubins. E depois Pedro diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, a esposa, com entendimento. Agora reparem nisto: dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós, maridos, nós que somos homens, devemos dar honra às nossas mulheres. É o que diz aqui. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Nós muitas vezes optamos por fazer o contrário. Em vez de darmos honra, criticamos a mulher. Com bastante frequência, irmãos, e isto passa-se muitas vezes, com bastante frequência e às vezes deliberadamente, com a intenção de nós, não, desculpa lá, eu vou fazer antes uma pergunta em vez de fazer uma afirmação que eu ia fazer. Com que frequência, pergunto eu, com que frequência é que nós honramos as nossas esposas? Com que frequência? O Salomão, quando ele escreve, ele diz assim acerca de uma mulher: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Que lindo, irmãos, que lindo. Dizemos isto das nossas esposas. Olha, eu conheço muitas mulheres, mas tu ultrapassas tudo. Tu ultrapassas tudo. Ou será que nós só criticamos? Mas nós temos que dar honra às nossas esposas. Nós temos que sabê-las. Quantas vezes nós agradecemos, apenas alguns exemplos, o comer que ela nos fez? Mas isso é dever dela. Dizemos logo: isso é um dever dela. Não terá que agradecer. Quantas vezes nós agradecemos por ela ter limpo a casa? Olha, obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar. Eu vou dizer aqui uma coisa que espero que me compreendam. Minha esposa, eu vou dizer, ela não gosta nada daquilo que eu falo de nós, mas eu vou falar. Minha esposa até assim, às vezes é assim comigo. Eu vou dizer assim. Eu vou dar um exemplo, mas vou tentar ver se consigo. Porque isso acontece com o meu casamento, espero que não aconteça com o vosso, que seja só eu. Porque se for só eu fico tudo contente. Às vezes eu digo assim: a comida hoje está um bocado salgada. E a minha esposa diz assim: mas quando ela está boa, tu nunca dizes que está boa. Isso é o que se passa no meu casamento. No vosso não sei, também não quero saber. Mas é o que se passa no meu. Mas quando a comida está boa, tu nunca dizes que está boa. E eu digo assim: então, se eu não falo é porque já sabes que está boa. É o argumento que nós damos, irmãos. Mas é a Bíblia diz que nós devemos honrar as nossas esposas. Nós devemos mostrar o quanto nós amamos com expressões, com carinho, com afetos. Ela tem que sentir, as nossas esposas, irmãos, ela tem que sentir que nós realmente lhe damos apreço, lhe damos valor. As esposas também devem dar apreço aos maridos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: portanto, dai a cada um o que deveis.
Mas nós podemos dizer assim, mas isso não está num contexto de casamento. Mas deixa-me aplicar isto ao casamento. Portanto, dai a cada um o que deveis. E o que é que nós devemos? A quem tributo, tributo. Isto é imposto. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. E o Senhor diz atrás que nós devemos honrar as nossas esposas. Então nós temos uma dívida para com as nossas esposas têm uma dívida para com os maridos, porque o Senhor diz, a quem honra, honra. E nós, como crentes, irmãos, devemos dar honra devida a quem a merece. E a quem é devida, claro está. O apóstolo Paulo, eu vou voltar a citar estas passagens, por citar passagens não faz mal, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. O apóstolo Paulo volta a escrever, dizendo, porque vós, mulheres, sujeitáveis ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, etc. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E isto, irmãos, é o sétimo, expressar o louvor pelo bem que nós muitas vezes temos. Nós, por hábito, irmãos, só temos a tendência para olhar para aquilo que é mau. A sopa está salgada. Mas se a sopa está boa, nós não dizemos nada. Não é? Nós não dizemos nada. A casa está limpa. Mas se nós vimos um bocado de sujidade no chão, nós dizemos, olha ali, o som está sujo. Mas quando a casa está limpa, nós não somos capazes de chegar perto da nossa esposa e honrá-la. Olha, obrigada porque fizeste a sopa, obrigada pela comida que fizestes, obrigada pela casa que limpastes ou que lavastes, seja o que foi. Louvemos, honremos. Diz a palavra de Deus, honremos. Nós devemos expressar, irmãos, a apreciação pelas nossas esposas. Pelos nossos maridos. Sabem que as mulheres, porque o Senhor as fez assim, dessa maneira, elas têm uma como é que eu ia explicar? Elas têm que ter uma sensação de segurança, sabendo que ela é amada, e vou dizer mais uma palavra que nós maridos devemos meter na cabeça. E é indispensável. Nós temos que mostrar às nossas mulheres que ela é indispensável. Não só amada, mas que também é indispensável. Assim como também os maridos têm a necessidade, como homens que somos, também temos a necessidade de termos a sensação de que elas nos dão valor pessoal, que somos respeitados e que somos admirados. Eu vou avançar, porque também não quero ser muito longo agora à noite. Oitavo, discuta o problema, discutamos os problemas. Que nós estejamos dispostos, quer marido, quer mulher, a dialogar, a falar, a conversar. O marido deve estar, eu vou começar pelos maridos, o marido deve estar disposto, irmãos, a considerar os pontos de vista da sua esposa. Nós temos pontos de vista diferentes. Eu tenho pontos de vista diferentes da minha esposa, a minha esposa tem pontos de vista diferentes dos meus. Devemos estar dispostos a considerar os pontos de vista dos outros. Do outro, neste caso. Pedro diz, aquilo que eu disse, maridos, coabitai com ela com entendimento. Com entendimento. Há uma passagem, mas que o Senhor Jesus fala em Mateus, que diz assim, eu vou ler, e vamos tentar fixar esta passagem nas nossas cabeças. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós.
Mas não está no contexto do casamento. Deixem-me usar esta passagem para o contexto do casamento. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Queremos ser honrados, temos que honrar. Queremos ser valorizados, temos que valorizar. Queremos ser amados, temos que amar. E assim sucessivamente, isto é uma troca. E assim sucessivamente. Se o pecado, irmãos, está envolvido num casamento, porque quando há grandes discussões, como já vimos, há pecado envolvido. Há pecado envolvido. Ambas as partes, quer o marido, quer a mulher, devem discutir esse problema, esse pecado. Deixem-me usar uma outra passagem que não se encontra nas epístolas de Paulo, mas deixem-me usar, perdoem-me estar a puxar passagens que não dizem respeito a nós, mas que há passagens que, embora não estejam nas epístolas de Paulo, são transversais a todas as dispensações. Olhai por vós mesmos, e se eu tenho um pecado contra ti, repreende-o. Repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Foi o Senhor Jesus que disse isto. Nós temos isto em Lucas. Perdoa. Porquê é que nós não perdoamos? Porquê é que há coisas que nós ainda retemos nas nossas mentes e um dia vamos lançar isso em rosto, vamos lançar isso à cara da pessoa que está ao nosso lado. Porquê é que... desculpa lá, eu vou voltar atrás. Porquê é que nós honramos mais os crentes na igreja do que as nossas mulheres e os nossos maridos? Explicai-me isto que eu... Porquê é que nós honramos mais os crentes que estão na igreja do que os crentes que estão no nosso lar? Nós somos capazes de chegar dentro da igreja, irmãos, e fazermos uma festa a todos os crentes. Ei, irmão, dê cá um abraço. Ei, irmão, dê cá um beijinho. Ei, não sei o quê. E a nossa esposa fica a olhar para nós. Não estou a perceber. Não estou a perceber. Deixai-me usar uma passagem do Velho Testamento. Perdoe-me. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E deixai-me usar mais uma passagem, desculpem lá. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganadores. Irmãos, temos pecado no nosso casamento. Há pecado no nosso casamento. Vamos falar dele. Vamos discutir. Vamos resolver. Vai doer, vai doer. Eu sempre disse e continuo a dizer. Eu vou dizer aqui está a ser gravado. Bom, eu conheço um crente que alguns de vós conheceis, ele repreendeu-me 3 vezes durante a minha vida. Eu tenho 65 anos, e esse crente, que é mais velho que eu, repreendeu-me 3 vezes durante a minha vida. 65 anos, 40 e tal anos de crente. Mas é um crente que eu muito amo. Sabem porquê? Porque ele teve a coragem de vir ter comigo. Ele não foi ter com um crente lá ao lado e dizer, olha, o José António fez isto. Não, ele veio ter comigo. E confrontou-me. E disse-me o que tinha a dizer. E é um irmão que eu tenho muito respeito. Ele é mais velho que eu. É um irmão que eu tenho muito respeito. Aliás, eu já pedi a ele vários conselhos na minha vida. Porque eu sei que aquele irmão, se tiver que me ferir, ele fere-me. Mas eu sei que se ele me ferir, é com amor. Porque ele me ama. E não vou dizer mais. É apenas um exemplo.
É apenas um exemplo. Deixa-me usar novamente o Provérbios. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a correção erra. Erra. Nós temos que falar do problema. Somos um casal, marido e mulher, há pecado, falemos, deixemos, vamos resolver o problema, vamos falar, vamos ferir se for preciso. Pronto, terá que ser. Terá que ser. Tinha que uma série de passagens, mas eu vou avançar. Eu vou avançar. Agora, um conselho. É Salomão que diz: não repreendas o escarnecedor. Esse não repreendas. Repreende o sábio e ele amar-te-á. Repreende o sábio e ele amar-te-á. E depois Salomão diz: o que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a correção é um bruto. É a palavra de Deus. Falem, irmãos. Falemos para resolver o problema. Falemos não para atacar. Não para atacar. A palavra de Deus diz, eu vou citar outra vez as palavras do Senhor Jesus em Mateus, eu vou pegar no meio do versículo para a frente. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A meta é a reconciliação. Não sei se estão a perceber. A meta é a reconciliação. Seja um problema, deixa tudo. Vai e reconcilia-te. A meta é reconciliar, não ferir. A meta é reconciliar, não agravar o problema. A palavra de Deus diz: a ninguém torneis mal por mal. E vocês voltam a dizer: mas isso não está no contexto do casamento, deixai-me usar no casamento. Não a ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, conforme já citei, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Com o quê? Com o bem. Vence o mal com o bem. Estão-te a fazer mal? Faz o bem. Estão a dizer mal a ti? Faz o bem. Vence o mal, vence com o bem. Não retribuas ou não retribuamos mal por mal, mal com mal, vingança com vingança, não. Mal com o bem. Tu fazes-me mal, mas eu faço-te bem. Tu criticas-me, mas eu faço-te bem. Deixemos de entrarmos em ataques uns com os outros. Não vai resolver nada. Atacar não vai resolver nada. Ouçamos o nosso ponto de vista, o ponto de vista do cônjuge, como eu já disse. Sabem que uma discussão exige sempre duas pessoas. Não há uma discussão só com uma pessoa, exige sempre duas pessoas. Portanto, se exige uma discussão para haver, tem que haver duas pessoas que saibamos ouvir o ponto de vista. Tiago diz: sabeis isto, meus amados irmãos, sabeis isto. E deixar-me aplicar isto também ao casamento, porque também acho que se aplica. Desculpem que vos diga. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isto é, nós no casamento, irmãos, nós devemos ser muito rápidos a ouvir. Muito rápidos a ouvir. Devemos ser tardios, muito tardios a falar. E muito tardios em nos irar. Eu acho, irmãos, que um dos grandes problemas do casamento é nós sermos muito rápidos para falar.
nem deixamos sequer o nosso cônjuge falar. Lá estamos nós a atacar, seja o que for. E a palavra de Deus, embora não seja num outro contexto, mas eu acho que também podemos aplicar isto no casamento. Quando vamos resolver um problema, deixemos que quem vai falar, quem acha que foi ofendido, quem acha que agiu erradamente, deixe-me-lo falar. Deixe-me-lo falar. Não dominemos a discussão. Não dominemos o queremos desculpar-nos do problema. Não. Não. Nunca nos esqueçamos daquela passagem. Acho que devíamos sublinhar. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Outra coisa que nós devíamos fazer, eu ainda estou no ponto 8, não é? Eu estou no ponto 8. Estou no ponto 8. Outra coisa que nós devíamos fazer, mas deixa-me puxar um bocado atrás, eu já puxei à frente. Desculpem, agora já me perdi. Já falei? Ok. Examinemos honestamente a evidência do problema. A palavra de Deus diz, e eu vou citar, o Senhor Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós às vezes julgamos muito segundo a aparência. Deixa-me fazer aqui só um parênteses. Uma coisa que a minha esposa me mandou no outro dia e que eu achei muito interessante. Desculpem, esta parte. Veio-me agora assim à mente, de repente. Acerca deste versículo. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Minha esposa mandou-me isto aqui há tempos. Ela manda-me sempre, quase todos os dias, manda-me sempre alguma coisa para eu ler e para eu me consolar. Então ele diz, é uma história, um homem queria pendurar um quadro. Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele já tinha, não tinha o martelo. Então começou a pensar, bem, eu tenho um prego, tinha aqui um quadro, mas não tenho martelo, como é que eu vou fazer? E ele pensou, o meu vizinho tem um martelo, acho que vou pedir um martelo, ele tem um martelo. Mas ele ficou na dúvida. E ele disse, e se o vizinho não me quiser emprestar o martelo? Mas ele a pensar, que é isso que muitas vezes nós fazemos no casamento. E se o meu vizinho não quiser emprestar o martelo? E ontem passou por mim e não me cumprimentou, ou cumprimentou-me assim um bocado meio seco, foi um cumprimento meio seco. Talvez estivesse com pressa. Mas se calhar isso devia ser só uma desculpa. Ele devia ter dito alguma coisa. Deve ter alguma coisa contra mim. Mas porquê? Eu não fiz nada. Ele deve estar a imaginar coisas a meu respeito. Se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta, minha, eu emprestaria imediatamente. Porque aquele não me quer emprestar o martelo. Porquê? Como é que alguém pode recusar um simples favor destes a um semelhante? Gente dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo. Mas já chega, estou cansado. Correu direto à casa do vizinho, tocou a campainha do vizinho e antes que ele pudesse dizer bom dia, o homem berrou, pode ficar com o seu martelo, seu imbecil. Não julgueis segundo a aparência. Julgai segundo a reta justiça. Não ficamos a imaginar coisas. Às vezes temos tantas coisinhas, tantas minhocas na nossa cabeça e depois chega ao fim. É tudo falso. Vamos pegar as evidências.
Vamos pegar um problema, vamos pegar um pecado. Deixa-me usar assim, essa expressão, pegar no pecado. Bem, temos aqui um pecado, como é que vamos resolvê-lo? Não façamos ataques, nem façamos acusações, não façamos cá coisas, conclusões que muitas vezes estão erradas. Não. Eu vou já terminar. Examinemos, irmãos, honestamente a nossa conduta, a nossa própria conduta. Sabem que, já falamos de manhã, então disse Adão, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que tu me destes, ela me deu da árvore e eu comi. Sabem que quando Adão e Eva pecaram, Deus confrontou-os com o pecado deles. Deus confrontou. E o homem culpou a mulher. E a mulher culpou o serpente, conforme nós já vimos de manhã. Resultado, todos erraram. Todos erram. Mas nenhum deles queria admitir o problema, queria admitir o seu erro. Adão errou, pecou, mas não queria admitir o erro. Eva pecou, mas também não queria admitir o erro. Olha, Senhor, o problema foi a mulher que me destes. Olha, Senhor, o problema foi a serpente. Não fui eu. Todos pecaram. Todos, Adão e Eva, eram os que estavam ali. Todos pecaram. Mas nenhum deles quer admitir o erro. E muitas vezes é isso que acontece no meio dos casamentos. Todos pecam, se calhar às vezes todos pecam. Todos, quando digo todos, são os dois, claro. Todos pecam, mas depois começamos a confrontar um com o outro. Foste tu que me deste, foste tu que não me deste, sei lá. E isto é a coisa mais típica nos casamentos. Olha o que fizeste. Já viste o que fizeste? Já viste o que fizeste? Só quando a minha esposa caiu, a minha esposa caiu, partiu o braço. Há coisa de um mês atrás, não foi? E eu tinha acabado de dizer assim, vamos por aqui. E ela disse, não, vamos por aqui. Caiu, pum. Eu assim, é impressionante. E eu não te disse, era por ali. Não era por aqui. Mas porquê que foste por aqui? Mas foi, olha nós, fui na hora. Eu disse, vamos por aqui. E ela tinha acabado de dizer, não, vamos por aqui. Caiu logo. Partiu um pulso, arranjou um 31. Sabe o que fizeste? Poderia dizer, e se calhar até ele disse, vês, tínhamos ido, era por ali, porquê é que vieste por aqui? Olha, um passo com as duas, tivemos que ir para o hospital. Pulso partido. Ai, como é tão fácil, mas tão fácil. Como é tão fácil. Nós, palavra de Deus, se nós temos problemas sérios no casamento, se temos problemas sérios no casamento, e eu volto a citar, e aqui há pecado. Aqui há pecado. E se o culpado, ou os culpados, culpam os outros, ou tentam se justificar, então, eu vou ler segundo aos Coríntios que diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. O orgulho, irmãos, é uma coisa impressionante na nossa vida. O mal que o orgulho faz, o mal que nós fazemos sem sermos, ao deixarmos de sermos honestos, ou deixarmos de sermos humildes, ou deixarmos de buscar a verdade, ou deixarmos de procurar na palavra de Deus como ela sendo a verdade para as nossas vidas, no nosso casamento. E nós muitas vezes estamos convencidos de que nós não somos o problema é o outro. Eu avisei. No casamento, nós podemos estar com o problema grave e não o resolver. E ela continua lá. E quanto a isso, porque é pecado, deixai-me usar novamente o Velho Testamento.
Eu até só com receio que uma vez houve um cliente, isso agora é uma parte, eu fui pregar em uma certa igreja, que está a ser gravado, não sei se devo dizer, acho que não me digo nada, não vou dizer nada. Desculpem, não vou dizer, está a ser gravado, não vou dizer. Então, diz assim, onde é que estava? Estava aqui. David é que disse, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sim, claro que nós já somos perdoados em Cristo. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Nós temos que resolver o pecado, irmãos. Nós não podemos dizer não podemos chamar de outro nome. Se o problema é grave, é pecado. Não tínhamos ilusões. Devemos ser pacientes, e aqui é que começa o problema. Dominar o nosso temperamento. Às vezes, peço tantas vezes ao Senhor para ele me dar paciência, e eu tenho tão pouco. O amor é sofredor, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor é paciente, é benigno. É benigno. Agora, irmãos, não estejamos à espera que o nosso cônjuge mude de um dia para o outro. Nós às vezes queremos fazer da nossa mulher à nossa imagem, ou vice-versa. A mulher quer fazer do homem à sua imagem. Esqueçam. Esqueçam. Não queiramos mudar o nosso cônjuge. Não queiramos mudar o nosso cônjuge. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Escreve ele aos Gálatas, Paulo aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. E vocês dizem assim, mas isto então não está no contexto. E porquê é que não se aplica ao casamento? Porquê? Se eu não me cansar de fazer o bem no meu casamento, não vou ceifar? Claro que vou ceifar. Eu vou ceifar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Sabemos que é isto? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Vamos resolver os problemas, irmãos, no nosso casamento. Vamos ser pacientes. Vamos dominar o nosso temperamento. Provérbios, Salomão, ele diz, lá no capítulo 18, ele diz, responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Vamos deixar uma das partes falar. Vamos deixar que ela acabe. Ou que ele acabe. E depois vamos responder. Mas quando respondermos, irmãos, não esqueçamos este versículo. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Mas isso foi lá no Velho Testamento. Não tínhamos ilusões que este versículo é transversal. Isto é transversal, irmãos, a todas as dispensações. Ou alguém tem dúvidas de que a resposta branda desvia o furor e de que a palavra dura suscita a ira? Uma resposta delicada, irmãos. Eu vou usar aquilo que, há bocado não, da parte de tarde, eu estava a falar com o Carlos, e o Carlos usou uma expressão de uma pessoa que diz, tirou-me o tapete debaixo dos pés. Isto tira-nos o tapete debaixo dos pés. A resposta branda desvia o furor. Ponto 9.
Reconcilie-se. Reconciliação. É o ponto 9. A meta, irmãos, que nós temos na palavra de Deus não é falar sem parar, não é simplesmente despejar as minhas frustrações que tenho sobre o meu cônjuge, mas sim resolver. Isto é a meta. Resolver. Reconciliar. Nós temos que conceder e tolerar as diferenças do ponto de vista de um e do outro. Lembramos sempre daquela passagem de Coríntios: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é egoísta. Nós vamos, irmãos, no nosso casamento, nós vamos querer que as nossas esposas ou os nossos maridos tentem mudar, ou gostaríamos que eles mudassem em algum aspecto, mas não podemos. Não podemos. O pecado não pode ser tolerado no casamento. Eu volto a citar: o pecado é sempre entre os dois. Eu tinha aqui uma passagem para ler, muito grande, mas não vou lê-la também. É aquela passagem de Romanos capítulo 14, quanto ao que está enfermo na fé, recebeio, não incontentes as suas dúvidas, porque um crê que pode comer, o outro acha que não pode comer. Um crê que pode comer tudo, o outro acha que não, come legumes. Mas, tudo bem. Temos que nos arrepender do pecado para nos reconciliarmos, que lá está. A meta é essa. A meta é a reconciliação. Não é outra, não é a separação, nem o divórcio. Isso não vai resolver nada. Só vai acrescentar só vai agravar e acrescentar mais um problema em cima. E agora deixa-me aqui só uma passagem, que é Tiago, que diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Eu já citei aquela passagem de Romanos que diz: a ninguém torneis mal pelo mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiverem em vós, tendo paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: minha vingança, diz o Senhor, e por aí abaixo, que nós já vimos. Temos que nos arrepender do pecado, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza, segundo Deus, volto a repetir, opera arrependimento, que é isso que diz a passagem. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Arrepende-te. Diz a palavra de Deus: arrepende-te. Claro que vocês dizem: mas não está no contexto. E eu faço a pergunta: porquê é que os pecados da família deviam ser diferentes? São pecados à mesma. São pecados à mesma. Peçamos perdão pelo pecado, confessemos o pecado. Eu já citei algumas passagens e eu vou avançar. Oremos. Oremos, perdoemos. Olhai por vós mesmos, são passagens que eu já citei. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Apliquemos esta passagem ao casamento. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Perdoa o teu marido, perdoa a tua esposa. Reconciliem-se um com o outro. Reconciliem-se um com o outro. Sabem que as tribos indígenas, eu li isto em algum sítio, não sei onde é que li,
Quando as tribos indígenas fazem pazes entre uma tribo e outra, e eles usavam, antigamente usavam, não sei se ainda usam, ainda hoje sabemos que há tribos indígenas, mas quando eles, no passado, quando eles faziam reconciliação, faziam as pazes entre uma tribo e a outra, como é que eles simbolizavam isto? Enterravam um machado. O ponto aqui, irmãos, era todos saberem onde é que eles estavam o machado enterrado. Estava ali enterrado, estava tudo resolvido. Mas ninguém o ia lá desenterrar. Ou usá-lo outra vez para ferir os outros. Estava enterrado. Enterrado, são as pazes feitas. O ódio excita contendas, disse Salomão, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu vou avançando, porque a hora também já foge. Quando eu olho para aquela passagem de Filema, quando o apóstolo Paulo diz assim: peço para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te fui inútil, mas agora a ti é muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu tornas a recebê-lo como ao meu coração. Esta passagem é um homem que tinha feito mal. E o apóstolo Paulo pede a Filema, eu sei que ele já te foi inútil, eu sei que ele já te fez asneiras, já te ofendeu, se calhar já cometeu pecado, mas olha, agora é muito útil, e vou-te tornar a enviar. E ele vai outra vez para aí, para a tua casa. Torna a recebê-lo. Como ao meu coração. Eu bem o quiser consolar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas não quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Que passagem! Estão a ver um dia uma pessoa chamada Onésimo que fez mal a Filema. Depois ele converte-se, Onésimo converte-se, e o Senhor diz: olha, recebe-o agora. Recebe um irmão e não recebemos a nossa esposa, o nosso marido. Como é que é isto? Décimo, para terminar. Se for preciso, procura ajuda. Se for preciso, procura ajuda. A Bíblia diz-nos: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. O Senhor Jesus, lá em Mateus, ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e arrepende-te de ti, e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a prova seja confirmada. Isto é, se ele não te ouvir, vai buscar ajuda, vai buscar testemunhas, traz, pode ser que ele assim te ouça. Se ele não te ouvir, leva o assunto à igreja. Pode ser que assim ele te ouça. Isto é, de uma maneira muito simples, pede ajuda, peçamos ajuda. Não fiquemos com o problema, não fiquemos com o pecado por resolver. Nós temos que resolver, temos que procurar ajuda.
A maior parte das passagens que eu aqui citei, conforme se aperceberam, não estava no contexto do casamento. Mas podemos aplicar ao nosso casamento. Podemos aplicar ao nosso casamento. E agora eu vou aplicar uma outra coisa ao casamento. Que diz respeito ao divórcio. E vocês vão dizer assim, então, mas a passagem não fala no divórcio. Mas vamos aplicar ao divórcio. Ousa algum de vós, escreve Paulo aos Coríntios, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Tu vais perante o perdido, pedir um divórcio, perante um juiz ou perante um notário não, conservador. Antigamente era juiz, agora o conservador faz isso, conservatória. Vais ao conservador perante um perdido, pedir um divórcio e não vais perante os santos. Não levas o problema aos santos, diz o apóstolo Paulo. Aqui não se refere ao divórcio, mas deixa-me aplicar. Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havíamos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isto perante infiéis. Eu não vou ler o resto da passagem, porque eu vou terminar, irmãos. Procura ajuda. Não te deixes esmorecer, não deixes que o pecado reine. Ou não deixemos, que eu também estou metido no meio dos casados. Não deixemos que o pecado reine nos nossos casamentos e vá destruindo, vá minando aos poucos e poucos. Não deixemos. Há esperança, irmãos. Eu disse isto no ano passado. Há esperança para os casamentos perturbados. Há esperança, irmãos. Podemos resolver os nossos problemas ao modo de Deus. No casamento. Ao modo de Deus. Não ao modo do mundo. Ao modo de Deus. E eu volto a citar. Aceitamos a Bíblia como regra para o ensino, para a adoração, para a salvação, para o ministério na igreja. Aceitemos a palavra de Deus como regra para o nosso casamento. Queremos resolver os nossos casamentos. Mas eu não citei, desta vez eu não citei Efésios, não citei Tito, não citei Colossenses, não citei outras passagens. Podia tê-lo feito. Vamos à palavra de Deus. Só desta maneira, não há outra solução. Peçamos ajuda. Peçamos ajuda. Não baixemos os braços. Não baixemos os braços. Mantemos os braços para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei o que tu queres do meu casamento. Eu sei que o meu casamento não está bem. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de ti. O Senhor vai te ajudar. Mas nós temos que clamar. Nós temos que fazer como sabem que a pior coisa que um alcoólico pode fazer a um drogado é não se considerar alcoólico, nem se considerar drogado. E ele só vai ser curado quando ele disser assim: eu sou alcoólico. Aí temos o caminho para a cura. O Senhor quer ajudar o meu casamento e o vosso casamento.
mas temos que reconhecer que precisamos de ajuda. Que o Senhor nos ajude.